Bom, professor Marco Antônio, eu quero te mostrar e mostrar para o nosso público, também para o Sakamoto, para a professora Heloísa, essa postagem do Elon Musk. Ele mencionou o presidente Lula, inclusive, fez uma ameaça, veja aí. Ele disse o seguinte, que a menos que o governo brasileiro devolva os bens ilegalmente apreendidos da X, ou da X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca dos ativos do governo também. Espero que Lula goste de voar em avião comercial. Ele falou sobre isso, procurada pela reportagem do Estadão. A presidência da República disse que não vai comentar. E houve uma apuração que não se trata exatamente de equipamentos, mas das contas que foram bloqueadas por conta da suspensão do X no Brasil, após ele descumprir a ordem, de nomear um representante para ser o responsável pela empresa no Brasil. Era isso que se referia aí o Elon Musk. Professor, e esse recado ao presidente Lula, efetivamente não tem nada a ver com essa decisão que é do judiciário, mas ele menciona o nome do Lula também fazendo política, como comumente faz na rede social dele. Bom, Diego, primeiro é um ataque ao país como um todo, né? Eu acho que num momento como esse, não deveríamos pensar se é o Alexandre Moraes, se é o Lula, não é? Mas o Brasil como um todo está sendo agredido, não é? E de uma maneira que não é só ameaçadora, dá a impressão de que a qualquer momento, não é? Ele pode, inclusive, acionar aqui seus aliados para tentar conturbar ainda mais o cenário político. É bom nós lembrarmos, né, quando Musk esteve no Brasil, isso movimentou a extrema-direita no Brasil de uma maneira bastante contundente, não é? E quando começou essa crise com as decisões do Supremo, não foram poucos os políticos da extrema-direita que publicaram fotos com o Musk, elogiando o Musk, tá defendendo a posição do Musk, não é? E o que começou lá atrás como algo que parecia uma desavença pública, hoje está se transformando em algo extremamente ameaçador, não é? Então, retomando aqui o que a Heloísa Machado disse, a Elo Machado disse, o caminho natural para um democrata seria contestar uma decisão judicial na própria justiça. Quando a pessoa lança mão de ameaças, não é, a um presidente da República, sobretudo, como esse recado um pouco velado parece transmitir, ele está, como diz o Sakamoto, promovendo provas contra si mesmo, não é? Ou seja, tudo aquilo que dizia dele, ele está confirmando. Tá? É, Então, é uma tentativa de sabotagem do país para poder fazer valer os interesses da sua organização. Então, acho que, de fato, não é? Ou seja, a questão deixa de ser o Alexandre Moraes, a questão deixa de ser o Supremo Tribunal Federal e passa a ser o seguinte: olha, que país a gente quer e até que ponto, não é? A gente quer defender a soberania desse país. Não é possível que, após um recado como esse, algumas pessoas ainda queiram dar razão a essa pessoa aqui no caso. exato. Vamos colocar de novo na tela para o Sakamoto comentar agora essa postagem do Elon Musk, pessoal, se vocês estiverem aí na agulha, a menos que o governo brasileiro devolva os bens que ele fala que foram ilegalmente apreendidos do X e da SpaceX, buscaremos a apreensão recíproca. Espero que Lula goste de voar em avião comercial, disse ele, Sakamoto. Nossa, garganta, né? Garganta feia. Porque é o seguinte, qualquer morsa que está no primeiro ano de direito nos Estados Unidos sabe o que é separação entre poderes e sabe o que é Estado. Não foi o governo brasileiro que determinou confisco de nada, foi a justiça brasileira, né? Então é o seguinte, primeiro é isso, né? Você vai ter o quê? Você vai ter a justiça brasileira, ele vai ter que fazer o quê? Arrestar. A justiça não tem avião, amigo, né? No caso, quem é o responsável é a Força Aérea Brasileira que responde ao Poder Executivo, em primeiro lugar. Segundo, o que ele acha? Ele acha que, tipo, tudo bem, ele vai entrar numa corte nos Estados Unidos para pedir que que o Brasil, que o governo, que a justiça norte-americana arreste o avião presidencial do Lula quando ele tocar os Estados Unidos agora na semana da ONU. Aí eu sinto muito, né? Porque inclusive ele vai ter um problema, porque para te falar que todo chefe de Estado que vai para a Assembleia Geral da ONU
para discursar a partir de 24 de setembro tem imunidade, né? E o seu avião também tem imunidade, né? Então, mesmo se ele tentar, mesmo se ele encontrar juízes malucos o suficiente para dar essa decisão, que seria uma decisão muito doida, tem imunidade. Você sabe que tem ditador, carniceiro, sanguinário, que vai para Nova York e fica hospedado naquele quadrilátero, que é o quadrilátero da ONU, né? Que eles travam, ou pegam a ONU e travam um quadrilátero de rua gigante, e lá o pessoal pode ficar lá, comer, dormir, me locomover e tem salvo-conduto de entrada e saída do país. Isso no limite. Isso sem contar que o Brasil e os Estados Unidos, também não sei se ele sabe, são duas nações soberanas e amigas, né? São duas nações soberanas e amigas, né? Então, o que acontece? Ele está contando que o status do Brasil seja um status semelhante a, sei lá, o Irã, diante dos Estados Unidos. Que, amigo, não é não. Né? Vocês ganham muito dinheiro aqui no Brasil. E esse é o ponto muito engraçado no final das contas, Diego. Os Estados Unidos ganham uma, uma fábula de dinheiro aqui dentro. É uma fábula, fica parecendo que é só ele que ganha dinheiro aqui dentro. Ele. Você acha, sinceramente, se a gente ficar listando, cada um de nós quatro, falar uma empresa americana por segundo, a gente vai levar horas para terminar a quantidade de empresa e de negócio norte-americano instalada aqui. Realmente, o pessoal, ele acha que por conta dele, o governo Biden, aquele governo que ele fica chamando o tempo inteiro de incompetente, o governo que também é da Kamala Harris, aquele que ele fica xingando o tempo inteiro, no intuito de eleger Trump, vai fazer o que ele acha que está fazendo? Não, não vai. Mesmo Trump eleito, não faria. Porque também ele não é burro, né? Ele pode ser louco, mas ele não é burro. Professora, fazer apreensão recíproca de ativos do governo brasileiro, qual que é a base jurídica? Se é que existe alguma base jurídica nessa fala do Elon Musk? Não, não tem base jurídica. A gente está falando de bravata na rede social para inflamar, vamos dizer assim, uma parte extremista que considera Moraes um vilão, né, e Lula um usurpador do poder. Então, acho que ele está falando para esse grupo bastante radicalizado. Não há qualquer fundamento jurídico para uma retaliação cruzada dessa natureza, vamos dizer assim, né? Até porque a gente está falando de ações e decisões, né, que foram tomadas a partir do devido processo legal. Querendo ou não, você tem prazo para recurso aberto ainda, não me parece que ele tem interesse em recorrer dessas decisões também. Então, me parece só algum tipo de bravata. Se ele quiser, eventualmente, iniciar um processo nos Estados Unidos, ele tem esse direito, mas eu não vejo como isso seria possível diante dos fatos que estão revelados até agora. E me parece algo mesmo só para gerar, né, engajamento e assunto para essa turma mais radicalizada. Isso não tem fundamento nenhum.